Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, está aqui comigo para falar do papel do Estado na economia, o economista, professor Tacílio. Tudo bom, professor? Tudo bom, Benito, o amigo aí de casa. Fala um pouco sobre esse debate, né, que tem até polarizado um pouco a questão política no Brasil. Né? Então, hoje, se falar em uma maior participação ou presença do Estado na economia, para um grupo até parece, na verdade, esse grupo coloca como se os pregadores da intervenção do Estado como comunista, como socialista, e na verdade não é. Na verdade, essa questão da intervenção do Estado, ela surge como uma questão importante a partir da década de 30, né, após a crise de 1929, né, e por um economista, vamos dizer assim, que salvou o capitalismo. E aí muita gente acaba julgando que a intervenção do Estado é algo ruim, né, e o Estado sempre foi presente na economia. Só vou fazer uma pequena abordagem. Em 29, é o creche ou crepe da creche da Bolsa, né? Nos Estados Unidos veio uma miséria. Eu não sei como é que a Bolsa influenciou em tudo, né? Sim. Devia ser mercado de grãos na época. Deve ser. Commodities era bastante, né? O que o Brasil tudo, tem né? hoje. Então se quebra a Bolsa. Aí todo mundo não conseguiu plantar mais, não sei por que motivo. Deu uma seca também no centro, no meio norte do país lá. E o Estado teve que dar comida para as pessoas na rua. O Estado teve que fazer um projeto de intervenção muito forte, né? A crise americana, aquela crise internacional, um período de grande depressão, ela foi muito forte, mas sobretudo em relação aos Estados Unidos. O Brasil tinha o café, né, e a política de manutenção da renda do café fez com que o Brasil não sentisse a crise tão fortemente igual aos Estados Unidos. E a crise aqui também foi, vamos dizer assim, foi rápida, né? Em 1932, 33, a crise já estava se apaziguando no Brasil, enquanto nos Estados Unidos, ainda em 1936, a crise estava num momento bem agudo. Então, os Estados Unidos só vai sair da crise mesmo com essas ideias keynesianas de que o Estado deve servir a economia, deve intervir na economia, né? Ele até falava, olha, nem se for para contratar alguém para cavar um buraco e outro para tapar o buraco, mas nós temos que gerar renda. Porque o problema naquele momento, né, nessa abordagem keynesiana, era de que a tecnologia avançou bastante, nós tínhamos um processo de superprodução, de uma expansão da oferta, que gerou um número de desemprego muito elevado, acima de 25% no mercado americano, e não tinha essas pessoas para... Se eu tenho um número de desempregado muito elevado, em alguns mercados até chegava a 40% lá nos Estados Unidos, quem é que vai consumir esse excesso de produção gerado pelo capitalismo industrial, na qual a tecnologia estava cada vez mais avançando, né? E aí o Estado era possivelmente o grande agente que poderia tirar a economia daquele momento. Mas, na verdade, assim, antes da crise de 29, havia, vamos dizer assim, uma certa primazia de que o Estado deveria ser mínimo, né? Ou seja, ao Estado competia apenas o quê? A defesa nacional, a segurança nacional, ou seja, a proteção das nossas fronteiras contra as invasões estrangeiras, né? O Brasil, desde o seu período colonial, viveu assim, né? Ora se aliava à Espanha para financiar, vamos dizer assim, a coroa portuguesa não tinha um contingente de pessoas, né, nem ferramentas que poderia proteger o Brasil de invasões externas, aí se aliava com outros países, com a Espanha, com a França, com a Holanda e, por fim, com a Inglaterra, né, que foi o berço da Revolução Industrial. E sempre que se aliava a algum desses países, alguma dessas nações, que tinha lá um poderio militar que contribuía para o Brasil, ele fazia algumas cessões, né. Por exemplo, para a Inglaterra,
fez concessões tributárias, tarifárias, né, contratou serviços, né, abriu os portos para os produtos da Inglaterra, mas sempre o Estado foi forte nesse sentido. Então, essa pregação do Estado mínimo primava dessa questão: segurança nacional, defesa da ordem interna, né, justiça, né, basicamente isso. E a partir de 1930, verificou-se o quê? Dado uma crise de mercado, ou seja, o mercado falhou. Verificando que o mercado falhou, a crise de 29 foi uma crise eminentemente do mercado. Verificando que o mercado não teria condição de resolver seu próprio problema, o Estado era necessário. E o Estado passou a intervir, né? Na educação, na saúde, na justiça mais fortemente, na segurança pública, né? O Estado como cobrador de tributo e como um grande gerador de despesa, seja lá nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. Então o Estado, ele é um agente fundamental dentro da economia. E a política do Estado, isso é interessante falar, viu, Benito? Porque olha que interessante, lá nos Estados Unidos mesmo, no final do século XIX, 1880, na verdade, no final da década de 1870, os empresários clamaram pela participação do Estado. Para quê? Para manter a livre concorrência. Ou seja, o mercado mesmo viu que a ausência do Estado era prejudicial para o próprio mercado, porque as grandes corporações compravam as menores, concentrando os mercados. A tendência era virarmos grandes monopólios, né? Adotavam práticas desleais de concorrência, e aí o próprio mercado clamou pela ajuda do Estado para intervir, para criar leis de defesa da concorrência, para manter a livre concorrência. Olha que interessante. O Estado é importante, e desde do final do século XIX, para manter um estado de livre concorrência, né? Isso é importante falar. Porque ele regulariza. Eu me lembro quando quando tinha Cobal, lembra? Ela comprava a safra. Exatamente. Comprava a safra para regular o preço, para não deixar os caras explorar, que nem aconteceu com a carne. Exatamente. No final do ano passado. É uma política de garantia de preços mínimos, que hoje é feito pela Conab, que é fundamental, que na época era a Cobal, Companhia Brasileira de Alimentos, que agora é a Companhia Nacional de Abastecimento. Mas só que agora ela não faz isso, né? Ainda faz com algumas commodities, como café. Então a pergunta que eu quero deixar, porque tem que chamar a vinheta. Já que a gente viu, o mercado é que manda aqui no Brasil. Também. A gente vive, é que aqui o mercado pede, o governo faz. Exato. É bem isso mesmo, aconteceu com a reforma da Previdência, que era para ser a reforma tributária primeiro, para depois a da Previdência. Sim. A tributária, tu sabe que esqueceu, né? Tu não vê mais falar, né? Agora não. Vai dar uma estancada até o meados do ano que vem. Não vai sair, ano que vem de eleição, aí não sai. Tem que cortar tributo, ninguém quer fazer isso. Mas é que tá. E qual é a chance de acontecer em 29, aquilo que aconteceu em 29 aqui no Brasil? Porque assim, nós trabalhamos com commodities. Sim. Agora teve superávit porque a gente vendeu a nossa carne para a China, que faltou agora no mês de dezembro, disparou o preço, aí se dá um crash. Exato, né? Exato. E aí, como é que fica? Mas depois deixa eu chamar a vinheta. Por favor, Eudes, a nossa vinheta. Fechou os prazos que eu vi, que subiu até aquela época lá a carne, depois começou a baixar. Nós estamos conversando de carne, tá, gente? Tá, mas professor, qual é a chance de acontecer, tá? Porque o Brasil está muito dependente da Bolsa. O Brasil está com uma dependência extrema. Os investidores estão saindo do Brasil. Aqui quem manda é o capital. Exato, né? É o mercado. O grande capital. Não existe uma alternativa a isso. Qual a chance disso poder acontecer aqui? Dificilmente uma crise aos moldes da crise de 29 ocorrerá, mas assim, sim, o Brasil, na verdade o Brasil passou por uma grande crise agora e está tomando um caminho que eu considero bastante perigoso, viu? Inclusive, ou seja, essa questão, o agronegócio é importante, mas se você for ver o cenário que o governo brasileiro está montando aí
para até 2030 assusta, né? Então, olha, vai avançar 8 milhões de hectares para a produção de soja, mais alguns milhões para a produção de algodão. Vai cair pela metade a área destinada para arroz, feijão e boa parte também para carne bovina. O brasileiro não come soja, não comemos algodão. Então, isso que está acontecendo com a carne, possivelmente poderá acontecer com outros produtos lá na frente, porque vai reduzir, porque nós estamos incentivando a produção do grande capital, ou seja, da soja e do algodão, dos grandes produtos de exportação, pressionando a tecnificação da pecuária para produzir em larga escala em confinamento, também para exportação, que é importante, né? A suinocultura, a avicultura já faz isso, em pouco espaço, com alta tecnificação você consegue produzir milhões de toneladas de suíno e de frango e exportar para outros países. Vai se fazer a mesma coisa com a carne, inclusive aqui na região amazônica, né? Vai entrar a cana-de-açúcar também, grande capital, para a produção de etanol. E aí a gente fica pensando, olha, nós poderemos ter um problema de abastecimento, não de abastecimento, mas nós teremos produtos muito caros daqueles produtos que fazem parte da dieta nacional. E vamos ficar mais reféns ainda do mercado internacional, tá certo? Da soja, do algodão, correto? Da carne bovina, por exemplo. Ou seja, quem está ditando os preços da carne bovina que o consumidor está sentindo na pele aí, é o mercado internacional. Então, ou seja, não estou dizendo assim que o agronegócio não seja importante, mas o papel do Estado na economia para regular o uso dos espaços. Nós temos aqui, Benito, o zoneamento socioeconômico e ecológico, que diz o quê? Olha, onde cabe a pequena produção agrícola para aquela atividade que vai servir a comida do brasileiro, onde cabe o grande agronegócio. E isso está sendo desrespeitado. O que o governo vai falando, por exemplo, é inclusive de utilizar terras indígenas e áreas de preservação para fins agrícolas, né? O que me deixa bastante preocupado. Aí o agronegócio vai avançando e nossa indústria... O nome que se dá terra indígena é reserva, né? Pois é, exatamente. Então, reserva a gente não usa. Exato. Né? Então, e aí me preocupa bastante porque quando você vai ver, o agronegócio está subindo no PIB, junto com o serviço, né? Os dois setores juntos representam aí quase 90%. E o nosso setor industrial, hoje, está com 11%. 11% do PIB. Já fomos quase 23%. E é a indústria que vai gerar emprego e movimentar esses outros setores. E aí a grande preocupação. Nós estamos produzindo minério para vender para outros países e não industrializar no Brasil. Nós estamos produzindo madeira para exportar, para ser beneficiado em outros países. Nós estamos produzindo soja para vender para outros países e lá na frente o que vai acontecer? Nós teremos uma grande fazenda, né, um grande poço de gasolina que vai vender esses produtos com pouca manufatura, só beneficiado para os países, de baixo valor agregado, e compraremos produtos de alto valor agregado, como já fazemos hoje, né? O nosso minério praticamente vai todo para fora, pouco fica aqui, é apenas uma pré-fabricação. Compramos aço, por exemplo, todo o material que vai para a fabricação de carro praticamente é comprado dos Estados Unidos, né? Que mais? Tem vários outros produtos aí também que nós compramos de outros países, cuja matéria-prima sai do Brasil. E isso é uma política extremamente preocupante, pois é a indústria que acaba... Você tem o ABC Paulista, como já falamos aqui em outros programas, definhando, né, tendendo a ser um grande cinturão da ferrugem, como é a região de Detroit, lá nos Estados Unidos. Há uma região muito grande, Michigan, Detroit, né, que eram regiões bastante ocupadas, bastante habitadas. Hoje Detroit perdeu basicamente 400 mil habitantes. Outros municípios da região ali perdeu 200, 300 mil. Eram regiões que tinham mais de 10 milhões de habitantes, hoje está com pouco mais de 6 milhões de habitantes. Por quê? Porque a indústria saiu, aquela população se empobreceu, perdeu emprego, perdeu renda, perdeu força de mercado. Isso pode acontecer com o Brasil se nós focarmos apenas... E o Estado é importante. Por que o nosso agronegócio é forte? Né? Porque tem a presença do Estado. Onde? A Embrapa, a Emater, é a participação do Estado. Por que nós temos algumas cadeias bastante avançadas do ponto de vista tecnológico? Você pega o café. Hoje, em Rondônia, você produz, em relação a 10 anos atrás, o dobro de café, o dobro da produção de café, num espaço de menos da metade do que era ocupado antigamente. Por quê? A Embrapa fez a pesquisa lá do café clonal
que dá uma alta produtividade. Em um menor espaço, né, de solo, você consegue produzir o dobro de café em relação a 10 anos atrás. Isso vai acontecer com outras culturas. A mesma coisa está acontecendo com soja. Hoje aqui, por exemplo, lá em 2008, 2010, a gente falava, ó, a Vilhena produz 3 toneladas, quase 4 toneladas em 1 hectare. Em Rondônia nós já temos hoje região que produz 7 toneladas de soja em 1 hectare. Dada a pesquisa da Embrapa e outros agentes, e a transferência dessa tecnologia que é feita pela Emater. Mas tudo aí tem o quê, viu, Benito? A presença do Estado. Ou seja, talvez, eu até falei com o pessoal da Embrapa, olha, quem sabe lá na frente, nós avançamos para que o próprio Estado, o governo federal, coloque na Embrapa não só a pesquisa agropecuária, a pesquisa agroindustrial. Contrate lá engenheiros de alimentos, engenheiros de produção, para fazer indústria, não só para dar usos alimentares para os produtos primários do Brasil, até mesmo não alimentares. Por exemplo, aqui nós temos a cadeia da piscicultura que está melhorando, mas o subproduto do peixe é jogado fora, e ela tem múltiplos usos. O cupuaçu também tem múltiplos usos, a manteiga. Aí quem é que faz? Quem está utilizando a manteiga do cupuaçu, essências florestais, são outros países. Quem poderia avançar nessa pesquisa de agroindustrializar esse produto, dar novos usos que não somente alimentares, né? Da casca, das folhas, do óleo, né? do caroço. A Embrapa poderia fazer esse papel, porque ela já vem fazendo o papel na produção primária, desenvolver tecnologia. Pode fazer isso aí também na questão agroindustrial. É assim que nós vamos avançar nas nossas cadeias produtivas, adensando ela, trazendo novos segmentos, dando novos usos, gerando emprego e renda na economia. Mas aí o Estado atual tem aqui ideia, né, os nossos governantes, de afastar o Estado da economia, deixar que o mercado resolva tudo. O mercado não vai resolver. O mercado não faz pesquisa, mercado não investe em P&D, pesquisa e desenvolvimento, né? O investimento das empresas estão aí mostrando aí que é muito baixo no Brasil, muito abaixo do que, enquanto outros países estão investindo 18%, 20%, nós estamos nem investindo 13%, tá certo? Isso preocupa bastante o futuro do Brasil. Nossa indústria está definhando, e a Embrapa e outros organismos aí pode ser a saída, principalmente no que nós temos de bom. Produto primário, a agricultura, transformar essa agricultura não só em alimentos, né? Por exemplo, já tem país aí fazendo da soja produto para pneu, fazendo pneu, e o Brasil está parado, né? Tem país aí que está utilizando nossa manteiga do cupuaçu para cosmético, para remédio, e o Brasil parado, né? Agora, por quê? Porque a preocupação da Embrapa, que faz um grande papel, está lá em melhorar a produtividade da terra, né? Melhorar a produção de grãos, melhorar a produção do leite, melhorar a produção da carne. Quando você utilizar a Embrapa e outros organismos do Estado para melhorar a produção agroindustrial, dando novos usos aos produtos primários, o Brasil vai avançar bastante. Depende do Estado. Tá. Para nós concluir esse bloco, só desmistificando, a intervenção do Estado na economia, com estatais, por exemplo, Petrobras, tá? Banco do Brasil. Qual é o fato benéfico disso? Olha, você está falando de empreendimentos lucrativos, que traz retorno para o Estado. O banco traz um lucro enorme e cumpre um papel... Então por que os caras querem privatizar, meu amigo? Exatamente. É que é para ganhar eles, né? Exato. Vamos pegar um exemplo aí. Privatizaram os principais aeroportos. A Infraero passou a ter prejuízo. O governo não está sabendo o que fazer. Não está sabendo o que fazer. Os caras pegaram o filé mignon, deixar a carne de pescoço. Exato, só deixou a carne de pescoço, aquelas menos rentáveis, né? E aí o governo, não sei por que, criou uma tal de nave, que é uma estatal. Esse governo criou uma estatal para tentar resolver o problema, que foi a venda dos aeroportos lucrativos, que tornou a Infraero antieconômica. Aí criou a Nave Brasil. Por quê? Não sei, até hoje não sabemos. Vendemos a Embraer lá no ano passado. Isso eu achei horrível, terrível. Sabe o que acontece? O Brasil despencou no indicador que é importantíssimo, de complexidade econômica. Aqui tem até uma coisa interessante, né? Eu vi uma reportagem ontem que um empresário de Ariquemes está fabricando avião. Ele já fez o protótipo, já fabricou um com a autorização da ANAC e já está vendendo esse avião. E já tem um outro empresário lá que está mexendo nisso aí. Aí as coisas avançam. Aí lá na frente, quando o camarada avançar, né,
com o apoio do Estado, vai vender para o capital internacional e tudo aquilo que foi criação do brasileiro, imaginação do brasileiro, que é uma atividade complexa. Poucos países produzem aeronaves, poucos países, tá certo? E o Brasil deixou de fazer isso aí. Sabe o que vai acontecer? Todo o centro de tecnologia da Embraer vai ser passado lá para a matriz, lá para os Estados Unidos. E o Brasil vai fazer o quê? Vai produzir peão para trabalhar na Embraer aqui. O Brasil tinha uma das maiores indústrias de aeronaval, assim dizer, e não tinha força aérea praticamente. Exato, né? Umas coisas assim que os caras não dá para entender. Exatamente, né? Tem só os tucanos que são para combate leve. Não. Exato. A própria estaleiro, né? O Brasil tem uma deficiência muito grande de embarcações para levar nossos produtos. Nós pagamos, nós falamos em balança comercial, mas nossa balança de serviço ela é deficitária. Por quê? Porque nós dependemos de navios de outros países para levar nossos produtos para exportação, para exportar, para escoar nossa produção para outros países, né? Aí construiu-se toda uma estrutura de estaleiro para produzir as embarcações, ao invés de avançarmos, né? O resultado não é de curto prazo, é de longo prazo. Mas o Brasil só vê de curto prazo, né? O que estão fazendo? Estão se privatizando. Tá certo? Então, era uma coisa que a gente poderia, criar uma universidade para fazer isso aí, né, de engenharia naval, de engenheiros navais. Nós temos poucos engenheiros navais no Brasil. Há pouco tempo, nós só tínhamos 2 na região norte, 2 engenheiros navais, né? A boa parte está lá na região nordeste. Poderíamos mandar essas pessoas lá fora fazer curso de especialização e vir e implantar essa indústria no Brasil mais forte, mais pesadamente e reduzir. Por que nós temos que vender nosso produto primário? Porque nossa balança de serviço é deficitária. Aí nós temos que equilibrar com a balança comercial, exportando o produto, tendo que desvalorizar nosso dólar para vender nosso produto com mais eficiência. E já deu problema, né? Olha o que os Estados Unidos fez. Exatamente. Bom, no próximo bloco a gente fala então, resumindo, por que o Guedes pensa tão diferente? Vamos falar. Você é economista que nem ele. Sim, sim. Tá certo, você não é da Chicago Boys, mas... Vamos falar sobre isso aí. Tá, jogo rápido, é no lá, outro cá. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Briga por ela quem é contra a corrupção. Briga por ela quem está aqui e ajuda a criar leis, como essa que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher. Foi aprovada a lei. Ou quem está aqui e fiscaliza a aprovação do orçamento anual, quando os deputados decidem como o dinheiro do cidadão será gasto pelo governo de Rondônia. Honra essa bandeira quem é honesto e trabalha para construir um estado melhor. E quem exige seus direitos e vai à luta todos os dias. Essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso.
estou de volta. E aí, professor? Por que tu e o Guedes pensam tão diferente? Olha, o Guedes... Tu nem é comunista, cara. Não, não sou comunista. Eu tenho até uns pensamentos meio liberais. Eu até concordo que o Estado deva reduzir o seu tamanho, mas dando as condições sociais necessárias. Hoje, nós temos economistas... Tem que ter um meio termo. Tem que ter. E hoje, até mesmo atuais economistas... O Guedes estudou lá em Chicago numa época em que era um pessoal que mexia com a escola da regulação. Você pode ver que até essa questão de tirar... como é que chama? Redutor de velocidade aí, eletrônico das rodovias e outras coisas mais aí, vem da corrente peltziana, né, de Sam Peltzman, que é um professor da escola de Chicago, um economista da escola de Chicago, foi professor lá da Universidade de Chicago, na década de 70 e parte de 80. Ele criticava muito a intervenção do Estado quando criava mecanismos de segurança na área de trânsito, de trânsito lá dos Estados Unidos. Ele que fez uma pesquisa, por exemplo, quando o governo norte-americano obrigou o uso de cinto de segurança, né? E ele fez uma pesquisa e identificou o quê? Com a obrigatoriedade do uso de segurança, né, você passava a correr mais, você se sentia seguro, acelerava mais. Reduziu o número de mortes, contudo aumentou o número de acidentes, dado a essa situação. O Guedes pega toda essa ideia e traz para o governo. Então essa questão de acabar aí com os pardaizinhos aí das rodovias, né, deu até o tiro ao contrário, está mostrando aí que o número de acidentes aí nas rodovias aumentou. Mas mesmo a escola de Chicago já mudou bastante. A escola de Chicago hoje, sempre ela fala o seguinte, olha, qual é o melhor modelo de intervenção do Estado na economia? Né? É subsídio? É uma outra forma de intervenção? Eles criticavam bastante na época lá, por exemplo, eu não vejo o Guedes fazer. Ele reclama, por exemplo, a Ancine, né? Ancine a Funarte, a Ancine aí está rodeada agora, cercada de pessoas ideológicas, né? Tem um cara da Funarte aí que entrou, falou um bocado de besteira aí, né? Mas Ancine, por exemplo, a escola de Chicago fala o seguinte, que nem essas agências reguladoras são necessárias. Igual não, você falou. Doido. Por quê? Não, a escola de Chicago é assim. Por quê? Porque elas são capturadas pelo grande capital. A ANEEL, o que a ANEEL faz com relação a energias aqui? Quase nada. Por quê? Com certeza... Não, até né? Pode ser, mas se houver uma regulação... Mas é importante. Se o Estado tiver uma posição firme, não é capturada. Mas é que eu falo, já que ele é liberal, chicaguiano, deveria seguir isso aí, mas ele não fala. Por quê? Porque é importante essa presença do Estado. Agora, é lógico que essas agências elas são relevantes, não estou dizendo que elas são. Agora, ela tem que mudar o papel dela. Né? Você vê aí, por exemplo, a gente sempre fala, poço de combustível. Tá aí, ó, a gente sabe que está comprando uma gasolina cara, de péssima qualidade, por uma ausência de fiscalização, de regulação de preço por parte dos órgãos de fiscalização, principalmente a ANP. A mesma coisa ocorre com a energia elétrica, a mesma coisa ocorre com outros setores. A energia elétrica é o principal caso, né? Por que nós tivemos a greve dos caminhoneiros no ano passado? É só você pegar a trajetória, né? Preços do frete estagnado, gasolina aumentando e o preço de onde tem pedágio lá em cima. Só aumentando, enquanto o preço, né, que é a manutenção dele, a sobrevivência dele, o preço do frete estagnado. Não teve como aguentar mais, aí eles partiram para aquela greve. Né? E o modelo continua. Ou seja, a empresa que tem a concessão do pedágio pede aumento, a NTT concede. O mercado mudou aqui, a Petrobras concede aumento de preço de gasolina, dos combustíveis, do diesel, tá certo? As coisas não mudaram tanto assim. Tá certo? Então, assim, e outra, qualidade do nosso combustível também nem se fala, né? Falta fiscalização. Mas o Guedes, ele está na mentalidade lá da década de 70. Ele tem que ver, ele não conhece a realidade social brasileira. Ele está defendendo o Chile até 6 meses atrás, né? Agora deu BO no Chile. Está dando BO, ele não quer se descolar, né? Então, assim, o pensamento dele está lá na década de 70 e a realidade brasileira é muito diferente da americana. Não queira comparar. Tá, e a nossa relação continua em fevereiro, tá? Com certeza. Tá, a gente se fala aqui, bom 2020 para você. Para você também. A gente não tinha ainda se visto oficialmente, né? Tranquilo. Então, felicidade para você, tá bom? Um abraço, até mais. Por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.